Rádio Bandeirantes. Cláudio Humberto, são 5h42, está na ponta da linha para falar conosco agora na Rádio Bandeirantes, o secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Como vai o senhor? Tudo bem? Muito bem, e vocês? Tudo ótimo. Bom, temos vários assuntos para tratar. Eu vou começar com um que está hoje aí no noticiário. Empresas de deputados e senadores que estão devendo 372 milhões de reais à Previdência. Eu queria saber do senhor como é que se cobra todo esse valor e se há esperança de se arrecadar esses valores pendentes, segundo o levantamento que está hoje em alguns portais aí. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ela tem feito um trabalho de recuperação dessas dívidas ativas, né? São milhões de ações judiciais que existem. Agora, é um processo que, em alguns casos, né, você tem empresas até que eram muito grandes, mas que já faliram, e outras que são empresas grandes ainda, mas que acabam entrando em recursos, né, judiciais, e aí a recuperação dessa dívida ela fica um pouco mais demorada. Doutor Marcelo, muito boa tarde, boa noite, né? Um prazer tê-lo conosco aqui. É preciso lembrar que essas listas de devedores, etc., só existem, né? Porque são listas da cobrança, não são listas da dívida propriamente dita, né? Essa não é uma lista que vazou ali de algum lugar secreto, não, é uma lista que é pública, porque representa o trabalho de cobrança que é feito pelos procuradores da Fazenda Nacional. Acho que era bom a gente deixar isso claro, porque fica parecendo que muita gente alega isso, né? Por que vai fazer reforma se, em vez de fazer reforma, devia cobrar quem deve? A cobrança está sendo feita e a gente sabe disso em razão exatamente dessa lista. Agora, doutor Marcelo Caetano, está todo mundo muito preocupado, né, com o futuro, com a sorte da reforma da Previdência, diante de tudo que tem acontecido, a crise, os reveses, a lipoaspiração da base de sustentação do governo no Congresso. O governo continua confiante de que essa reforma será, de fato, aprovada? Sim. Vamos lá, 2 pontos, né? O primeiro ponto que você colocou, ele foi muito oportuno e muito bem colocado, né? Na verdade, existe um trabalho anterior, tanto de auditores fiscais da Receita Federal, quanto depois dos próprios procuradores, né, da Fazenda Nacional, de cobrança dessa dívida. Ela não aparece do nada, quer dizer, para ela ter virado dívida ativa, teve um conjunto de procedimentos anteriores, né, de trabalho dessas pessoas, que fez com que isso aparecesse. Então, houve recursos, as pessoas perderam esses recursos, e aí que virou dívida ativa. Então, tem todo um trabalho anterior de auditores e também de procuradores da Fazenda para poder virar dívida ativa. Em relação à segunda pergunta, né, que diz respeito à tramitação da reforma, a gente está esperançoso, né, de poder aprovar, tal como foi aprovar a reforma como um todo, tal como foi aprovada na comissão especial. O governo, no final do ano passado, encaminhou a proposta de emenda constitucional para o Congresso, houve uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça, passou, e houve um debate muito intenso, com muita participação da oposição e também da situação, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e agora está para ser votado em plenário. Mas, enfim, nós estamos, sim, esperançosos na aprovação da reforma para o bem do país, né? Para o bem do país e para o bem da população como um todo, para a gente permitir que tenha o país um ambiente de juros mais baixos, que aí se gere mais emprego a partir daí, para que as pessoas possam continuar com tranquilidade recebendo suas aposentadorias e pensões, principalmente aquelas pessoas que têm um benefício mais baixo, que aí o piso da aposentadoria no salário mínimo está garantido, todos os direitos adquiridos estão garantidos, quem já recebe sua aposentadoria, já recebe sua pensão, permanece exatamente com as regras, tais como estão. Então, a gente está procurando reformar justamente para poder manter o pagamento das aposentadorias e pensões. Secretário, eu queria perguntar para o senhor qual é a posição do senhor sobre algumas informações que correm em relação à reforma da Previdência e que são repetidas, às vezes compartilhadas em redes sociais, e algumas delas acabam se tornando até verdade pelo tanto que são divididas e compartilhadas. 2 delas. Se a Previdência fosse mais rigorosa ao cobrar os grandes devedores, não seria necessária a reforma. E a outra, se a economia voltar a crescer no curto prazo, a arrecadação vai ser maior
e a reforma também não seria necessária. Como é que o senhor vê essas duas informações que circulam muito por grupos de WhatsApp? Muita gente fala sobre isso, eu tenho certeza que isso já chegou ao senhor de alguma forma. Com certeza. Deixa eu começar pela segunda pergunta. Se a economia melhorar, então a gente não precisa fazer a reforma da Previdência. Isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque o Brasil, ele envelhece muito rápido. Então, isso é normal a gente ver. Quer dizer, se a gente for ver, antigamente era normal que as famílias terem 6 filhos, isso foi diminuindo, né? Então começou a ficar normal as famílias terem 2 filhos. E hoje em dia é muito comum a gente observar casais sem filhos, com um filho só. E isso acaba impactando a Previdência. E quando a gente pensa em Previdência, a gente tem que pensar de fato muito lá para frente. Por que isso acaba impactando a Previdência? Porque fica com cada vez menos gente jovem. E outra coisa que acontece, além da gente observar quando olha no dia a dia, né, cada vez mais casais sem filhos e pessoas sem filhos, outra coisa que a gente observa é que as pessoas vivem cada vez mais, né? Então, me lembro quando eu era criança, meu avô tinha 60 anos, ele era uma pessoa bem idosa, né? Hoje, quando a gente olha alguém com 60 anos, né, grande parte dessas pessoas ainda está numa condição ativa boa, né? Está com uma condição de saúde boa. Então, não só o fato das pessoas viverem cada vez mais, como também o fato de ter cada vez menos crianças, isso faz com que a população envelheça num ritmo muito rápido. E o que vai acontecer é que lá no futuro o Brasil vai ficar muito parecido em termos de estrutura da população, que a gente chama de estrutura demográfica, pirâmide demográfica, muito parecido com o que vai ser a Europa. Não é nem com o que a Europa é hoje, com o que a Europa vai ser lá na frente. Então, o que acontece? A gente precisa fazer a reforma da Previdência agora para impedir com que ocorra o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu em Portugal, que foi o quê? Lá, quando eles demoraram a fazer a reforma da Previdência, e quando fizeram a reforma da Previdência, eles tiveram que cortar benefício. Ganhava tanto de aposentadoria, vai ter que ganhar um tanto menos. Então, a gente tem que aproveitar esse momento agora para começar a fazer a reforma da Previdência, para impedir com que ocorra no Brasil o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu em Portugal, e a gente possa continuar pagando as aposentadorias e pensões normalmente, porque se não fizer, empurrar muito para frente a solução, vai ter que ter uma solução do estilo Grécia e Portugal. E não custa lembrar... Pode falar. Não custa lembrar, né, doutor Marcelo Caetano, que essa hipótese do Brasil crescer e a reforma parecer inócua, né? Assim, para o Brasil crescer tem que ter reforma, senão não cresce, né? Isso é o primeiro ponto, né? Agora, o senhor, diante de tudo isso, todos os estudos que têm sido feitos até agora, e estudos, inclusive, de cenários, etc., o Brasil pode não fazer a reforma? Quer dizer, há essa hipótese? Há a hipótese do Brasil conseguir superar as dificuldades, etc., sem uma reforma da Previdência ou não? Não há um plano B, não é, doutor Marcelo? Não há plano B, e eu vejo exatamente dessa maneira. Para a gente recuperar o crescimento da economia, a gente precisa fazer a reforma. Quer dizer, para a economia voltar a crescer, é preciso reformar. E por que isso, né? O próprio Banco Central, ele tem reconhecido que para a gente conseguir ter juros mais baixos, a gente precisa fazer a reforma. E a reforma da Previdência é uma das principais. E o que vai permitir o crescimento? Que no fundo é o que é importante para as pessoas, porque como é que isso se reflete no dia a dia das pessoas? O maior crescimento econômico é o que vai gerar mais emprego para as pessoas, é o que vai fazer a economia gerar emprego, e com isso gerar salário, gerar renda. E aí a gente precisa fazer a reforma para quê? Para que o governo possa saber que não tem um gasto tão alto, e com isso o governo gastando muito, os juros da dívida do governo não precisa ser tão alto. Alguém que é muito endividado, pensando não em governo, mas pensando em pessoas. Se você é uma pessoa que está muito endividada, você vai, quando vai a um banco tentar pegar dinheiro, o banco vai te cobrar uns juros muito altos. Se você é uma pessoa que pouco endividado ou não endividada, quando você vai ao banco pegar o dinheiro, os juros são mais baixos. Isso que acontece com as pessoas acontece também com o país. O governo, fazendo uma reforma da Previdência, dá maior credibilidade para o governo e permite uns juros mais baixos. E por que os juros mais baixos são bons? Não é porque os juros mais baixos é bom por si só, mas é porque é bom para a pessoa.
para o dia a dia das pessoas, porque isso permite que as empresas investam mais, e aí o que vem mais importante, que gere mais emprego, que gere mais salário, que gere mais renda. Então, para a economia crescer, é necessário sim a existência de reformas, e a reforma da Previdência é essencial para isso. Secretário, dentro da dificuldade de aprovação de um projeto complexo como esse, que requer quórum diferenciado, porque é uma emenda constitucional, já começam a se cogitar algumas possibilidades, digamos, planos B, C, D e E, caso esse que está hoje apresentado ao Congresso e que já contém uma grande alteração em relação ao inicial, não avance. E um deles coloca em pauta, por exemplo, a possibilidade de que se elimine todo tipo de mudança e se mantenha apenas a idade mínima. Como o senhor, como secretário da Previdência, vê uma possibilidade como essa, hein? Nós não trabalhamos, em hipótese alguma, com planos B ou com planos alternativos. Por quê? Porque a gente vê a reforma da Previdência como uma questão de país, como uma questão de Estado. É necessária para o país crescer, independentemente do governo que estiver em exercício, tá? Então, é necessário para o país e não para o governo. E é até mais fácil para os governos adotarem uma postura, não vou fazer, porque aí eu não preciso ter o custo político de arcar com uma reforma da Previdência e empurro para frente. Mas a gente não pode fazer isso. O país precisa de uma reforma da Previdência para recuperar o crescimento econômico, para recuperar a geração de emprego. Se a gente começar a não fazer a reforma tal como foi proposta, o que vai acontecer é que vai empurrar para frente problemas que estão existindo agora. E aí, como qualquer coisa que a gente empurra para frente, quando a gente vai tomar a solução adiante, a solução tem que ser muito mais drástica. Como a gente pega uma casa que a gente olha, tem o início de uma infiltração, aí a gente vê, vamos empurrar isso um pouco mais para frente. Aí tudo bem, é aquilo ali. Você pode empurrar tanto para frente, que aquilo ali que era uma simples infiltração, simples de resolver, pode virar um problema estrutural no seu prédio, na sua casa, né? Então, quer dizer, no fundo, quanto mais a gente adia a solução do problema, mais forte tem que ser a solução e mais forte tem que ser a medida a ser adotada para corrigi-lo. Então, na verdade, antecipar é a melhor solução possível. É a solução que vai causar menor custo e maior benefício. Então, a reforma da Previdência é necessária para uma questão do país, para uma questão de nação, não é para uma questão de governo, e por conta disso não tem plano não tem plano B. A gente não está trabalhando com planos alternativos, a gente só está trabalhando com o plano A. Doutor Marcelo, rapidamente, são boas, são animadoras as notícias das lideranças do governo no Congresso em relação à aprovação da reforma? Sim, nós estamos bastante esperançosos em relação à aprovação da reforma. Doutor Marcelo, só o fato da reforma da Previdência ter andado e ter chegado onde chegou, nós já sentimos reflexos positivos na economia. Os economistas ressaltam isso num curto prazo, né? Só a iniciativa que se teve até agora, tal, e claro que quando aprovada isso terá um benefício muito maior. Mas o que me parece que a população ainda não consegue entender são privilégios que são mantidos, não só na questão da Previdência, mas na legislação em geral, né? Enquanto a gente conversa com o senhor aqui, muitos ouvintes perguntam como é que vai ficar a aposentadoria dos políticos, né, depois dessa reforma da Previdência. O senhor podia trazer essa explicação para nós aqui? Com certeza. Políticos, juízes, funcionários públicos de alta remuneração, essas pessoas vão ter, a partir da reforma, o tratamento previdenciário igual a qualquer trabalhador, tá? Se for um gari, se for um motorista de ônibus, quer dizer, não importa. Em termos previdenciários, se eu for deputado, senador, deputado estadual, juiz, fiscal, a previdência vai ser exatamente a mesma. Vai estar todo mundo limitado ao teto do RGPS. Claro que há regras de transição para isso, mas as regras que se aplicam passam a ser iguais para todos. Então, essa reforma tem um dos grandes nortes dela acabar com privilégios, né, com tratamentos diferenciados que privilegiam alguns grupos em detrimento de outros. Então, daqui para frente, o tratamento previdenciário passa a ser igual para todo mundo. Claro que
sempre respeitando direitos adquiridos, que já existem, que já recebem o benefício, e também existem regras de transição do que existe hoje para o que vai passar a existir lá na frente. Tá certo. Bom, nós entrevistamos aqui na Rádio Bandeirantes o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Muito obrigado.